da Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram que fazer uma reunião de emergência, porque a coisa estava chegando a um nível que seria o fim da humanidade. E no parágrafo 62, o profeta nos diz assim: então, entrando em outra parte, o profeta diz: outro pensamento que quero que vocês captem é este. Em uma conferência, que eles nunca realizaram uma conferência, a não ser que haja uma necessidade crucial. É um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. É por isso que as conferências são realizadas. É a razão por eles a colocarem em lugares selecionados. Em um determinado lugar, o profeta nos diz aqui que é em Genebra, né? A razão para que eles têm que tê-las, e somos forçados a ter uma conferência. E é assim que eles se encontram. E tem havido grandes conferências, não há dúvida em minha mente, e o tempo não nos permitiria tomar tempo com estas coisas, falando da parte natural. Então, Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião, na grande economia de Deus, quando teve que ser realizada uma conferência. E a primeira que posso enumerar entre todas, entre muitas conferências que já houve, para esta terra, foi no Jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo: o seu filho caiu. Ele pecou, ele quebrantou teus mandamentos. Alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça. Estava sujeita à eterna separação da presença de seu Deus e seu Criador. Era um momento crucial, porque o rei do céu tinha dito, havia uma palavra do rei a respeito daquele fruto, daquela árvore que estava no meio do jardim. No dia em que dele comeres, certamente morrereis. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado o seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita, era sua criação, era obra de sua própria mão, era o amor de seu coração, a menina de seu olho. Algo tem que ser feito. Assim era preciso marcar uma conferência. Deus selecionou uma certa árvore no Jardim do Éden, e depois ele tinha jogado velhas peles de ovelhas ensanguentadas para dentro, para trás dos arbustos, e chamou Adão e Eva, e lá fez uma conferência. Conversou sobre o assunto e fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito, a conferência de Deus. E uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. E quando você está em uma conferência com Deus, principalmente estando nesta condição, mesmo errado, você sabe que Ele já providenciou tudo que você teria necessidade para passar por este problema, por esta dificuldade, por esta enfermidade. Você sabe. Mas Adão e Eva não sabiam. O que sucederia? Mas você sabe o que sucedeu, o que te sucederá se você ficar, como nós ouvimos no domingo passado, atrás da palavra. Ele te protegerá.
Ele será responsável por você. Mas desde que você fique detrás da decisão que Deus tomou, a seu respeito, a nosso respeito. E Ele tomou a decisão, porque o profeta, eu já estou no parágrafo 68, ele diz assim: Deus tomou uma decisão. Isso porque Eva teve, quando ela manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado vida do mundo, ela teria que trazer vida ao mundo. Adão e a serpente, e lógico, aquele sendo cabeça da raça, a raça inteira caiu com ele. Há uma maneira de se forçar que haja uma conferência. Você pode fazer isto em sua própria vida, um acerto de contas. Você pode fazer um inventário. Você pode se achegar a Ele, convocar Deus a uma conferência, mas da maneira correta. Você não vai chamar a Deus a uma conferência para estabelecer os seus pensamentos, a sua vontade, a sua razão. Porque senão não faria sentido, se você já tem uma decisão a respeito do que você está vivendo. Seria uma perda de tempo. Você perderia o seu tempo se você já tem uma decisão. Se você já tem uma direção por si próprio. Mas graças a Deus que cada um dos filhos de Deus são dependentes de Deus. Nenhum dos filhos de Deus confia na sua própria direção. Existe um ditado que fala que a razão é do diabo. Em parte. Porque existe também a razão pela qual todos nós vivemos, que é através da palavra. A palavra é a única razão que nós temos. É por isso que Eva caiu, porque ela saiu daquilo que Deus havia estabelecido para eles, para aquele casal no jardim do Éden. A razão de Deus te fará bem, por mais que você não compreenda. Mas você tem um direito de chamar a Deus através das Escrituras a uma conferência, com humildade no seu coração. Você não precisa ter medo de Deus quando você está tendo uma conferência com Ele. Porque Deus sabe, Deus te conhece. Ele te conhece pelo fim. Por mais que nós venhamos a errar, a fracassar, a cometer equívocos, ainda assim, Deus sempre estará à nossa disposição quando nós entendermos que sem Ele nós não chegaremos a lugar algum. Ele sempre estará de braços abertos quando nós chegamos a esta compreensão. Quando nós mesmos reconhecemos que sem Ele nós somos uma falha total. Nós não podemos chegar a lugar algum sem Deus. E graças a Deus por isso somos dependentes de Deus. Nas mínimas coisas. Desde as mínimas decisões que temos que tomar, desde uma mudança de um emprego para o outro, parece uma coisa tão simples, né? Mas coloque Deus no assunto. O profeta, ele nos diz que o diabo pode nos pegar
exatamente na hora em que nós ficamos desguarnecidos, ou seja, na hora que nós estamos assim aéreos, sempre coloque Deus na sua decisão, naquilo que você for fazer, e você verá os resultados daquilo. Se é de Deus, dará certo. Se não é de Deus, Deus por si só se encarregará de cuidar de tudo. Às vezes a proposta é boa, mas é a vontade de Deus, a sua mudança. E às vezes o emprego, a proposta que você recebeu, te leva até mesmo às vezes a ter que mudar de região, de cidade. Você pode pensar assim, eu vou ganhar o dobro. Mas chame Deus a uma conferência, converse com Ele sobre o assunto. Veja se Deus está naquilo, se aquilo é a vontade dEle. E você verá Deus nas mínimas coisas. Chame Ele para uma conferência, converse com Ele sobre o assunto. Fale com Ele. As propostas chegam, mas aí nós temos que filtrar. É de Deus, mas às vezes pelo entusiasmo, pela oportunidade, nós colocamos Deus em segundo plano, olhamos simplesmente pelo lado bom. Isso aqui com 5 anos eu resolvo a minha vida. Em 5 anos, muitas coisas podem acontecer. E coisas que você nem imaginaria. Coisas que surgirão, que acontecerão. Que se você não despertar o quanto antes para aquilo, você pode tomar um prejuízo irreparável. Você pensa que é brincadeira tomar uma decisão sem o consentimento de Deus? Aquilo te trará consequências terríveis, porque nós fomos orientados a não fazer nada sem o consentimento e a vontade de Deus por trás daquilo. É por isso que nós temos que ter segurança quando nós vamos fazer as coisas. É melhor você sofrer por causa das suas vontades do que contrariar a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Quando Deus disse para que eles não tivessem contato com aquela árvore no jardim do Éden, Deus não estava simplesmente querendo evitar que eles não soubessem o que era bom e o que era mal. Deus queria evitar que eles não passassem pelo processo da dor, do medo, da insegurança, da incerteza. Deus não queria que Adão e Eva sofressem o que eles sofreram, terem que deixar o jardim do Éden, o companheirismo com Deus da forma que o homem tinha. E às vezes nós vamos nos acostumando com as coisas. Temos alimento em abundância, graças a Deus a mesa está farta. Mas não queira fazer como o filho pródigo. Pensou que poderia andar com suas próprias pernas. Tudo bem, ele não se perdeu, porque filho de Deus não se perde, mas sofre. E Deus às vezes quer evitar o sofrimento, não tem necessidade. Será que precisa passar pelo sofrimento para entender que não deveria ter feito aquilo? Foi o caso de Eva. Nós temos que analisar e colocar Deus em cada coisa que nós vamos fazer. A proposta é boa,
A proposta é boa, mas e Deus? Onde Deus entra? É por isso que é interessante ficar atrás daquilo que Deus tem falado conosco, através do púlpito. O irmão Brana fala isso na mensagem que nós estamos estudando. Fique atrás daquilo que Deus tem falado através do púlpito. Na mensagem que o nosso pastor está estudando nos domingos, nas escolas dominicais. Mas, contudo, se há uma incerteza, se você não está certo, está inseguro, chama a Deus para uma conferência. É um momento difícil, mas, contudo, irmãos, nós sabemos fazer o certo. E se sabemos fazer o certo, graças a Deus por isso. Nós não precisamos fazer errado. Talvez você não saiba o que fazer, diz o profeta no parágrafo 95. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador. O profeta vai em outra esfera aqui agora. E tenha, às vezes, talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue